Agora, vocês imaginem se as doenças que dão origem ao excesso de comida e bebida, as doenças corporais, elas se unem às doenças psicológicas, ou o contrário, as doenças psicológicas surgem numa pessoa que já tem o organismo propenso a isso. É uma tragédia. É uma pessoa que sofre. É uma pessoa em que não está comendo por prazer, bebendo por prazer. Por exemplo, o alcoólatra, ele bebe água de barbear. Ele bebe as coisas mais horríveis. Vocês imaginam, é um sofrimento isso, não é o prazer, não é o prazer que está errado aí, não. É o fato de ser uma doença, onde se une o psicológico e a tendência orgânica também, uma disfunção orgânica. Agora vamos ao pecado. Todo mundo desejou de saber. Doença moral. O que é a doença moral que causa o desregramento, ou o desregramento não é causado propriamente, mas ele já é por si mesmo uma atitude, uma decisão livre que é moralmente condenável. Por exemplo, é o caso de uma pessoa extremamente boçal, cuja vida se reduz ao ventre. A Escritura diz muito bem isso. Ele não quer saber de atividades nobres, ele não quer saber da arte, ele não quer saber do esporte, ele não quer saber da fé, ele quer comer. É uma pessoa, não é doença psicológica, não é nada, é uma decisão que a pessoa toma na vida de boçalidade, de viver segundo os ditames dos instintos. E aí come até não mais poder e não é capaz nem um pouco de partilhar. A gente vê, por exemplo, a pessoa desse tipo, ele está sentado numa mesa, vamos fazer aqui uma espécie de uma pintura, Van Gogh tem uma pintura dessa, né? O cara está sentado numa mesa cheia de comida e ele com aquela avidez, e lá pessoas que não conseguem comer porque ele não permite, ele não compartilha, é meu. Isso aqui é meu. E, portanto, quando o ato de comer e beber se transforma num egocentrismo, numa egolatria de satisfação do próprio eu, ignorando a pessoa que está em volta, aí nós temos a questão moral. E a questão moral ela é muito concreta e muita gente boa que comunga todos os dias tem pecado nessa direção. Por exemplo, quando você ignora que há milhões de pessoas neste mundo que passam fome e você deixa comida no prato, porque na hora de servir você serve achando que vai... E depois, enjoei e deixa comida no prato que vai para o lixo. O primeiro mundo joga no lixo comida que poderia alimentar 1/3 dos famintos do mundo. Tudo de sobra, de desperdício. Eu tenho muito, não tem problema, pode jogar fora. O que se joga fora nos hotéis, o que se joga fora nos aviões. O grupo que viaja comigo, muitas vezes de igreja, é muito comum as senhoras, por questão de chique, pega um prato, come e tem que deixar para a educação. Pelo amor de Deus, quem que avisou isso para vocês, que isso é ser educado? Isso é ser egoísta. Isso é ignorar que há pessoas neste mundo que passam fome. E você tem dinheiro para comer abundantemente, lembre-se disso. Não é para você sentir culpa, mas para você não desperdiçar, para você saber compartilhar. Jesus compartilhou e multiplicou os pães e os peixes para uma multidão de pessoas que estavam com fome. Depois ele não vai multiplicar mais, porque esta tarefa ele nos deu como responsabilidade. Se existe fome no mundo, existem grupo de pessoas que se lautam como Lázaro e o pobre, como o rico e o pulão, e Lázaro que não conseguia comer nem as sobras que iam para os cães, aí nós temos um pecado gravíssimo. Aí está o vício da gula, que não é movido por doença nenhuma, mas é uma decisão de transformar o ato de comer e beber em status. Eu como bem, eu bebo bem e os outros que se danem. Não é capaz de compartilhar. Perdoem,
Eu fiquei um pouco entusiasmado ao falar disso. E, por fim, a última coisa, e termino, é a doença espiritual. Doença espiritual é a pessoa que não tem objetivo, não tem propósito, não acredita em Deus, não acredita em nada. Comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Não tem uma visão de transcendência. O paganismo, os romanos, por exemplo, expressavam isso muito bem nas salas de banquete, onde não tinham nenhuma perspectiva, não tinham religião, não tinham fé, não acreditavam em nada, a vida se reduzia em comer e beber, ou seja, se vive para isso. E aí o que eles faziam? Tinha a mesa de banquete, depois saíam, ao invés de ter banheiro, tinham vomitórios, onde comiam e bebiam até encher e depois iam lá fora, enfiavam o dedo na garganta, vomitava e voltava para comer novamente. Quando uma civilização chega a este ponto, ela já acabou. Isso é o vício. Muito bom. Vamos às últimas participações aqui, as perguntas. O Geraldo, lá do bairro Lindéia, aqui de Belo Horizonte, ele pergunta o seguinte: se a pessoa for num almoço ou um churrasco, e esse churrasco for aquele estilo americano, que cada um leva uma contribuição, né, um valor simbólico. Só que essa pessoa, ela come muito mais do que representa o valor que ela, né, deu. Isso é considerado gula ou esperteza? Esperteza. Eu acho que também está mais pro lado da esperteza, mas te passo a palavra. Esperteza, e o caso desse é muito curioso, né? Porque... E acontece demais, Ivo. Não, acontecem coisas terríveis que não é questão só de gula, mas tem a ver com gula. Nas festas paroquiais que vocês fazem, quando chega aquela pessoa que leva a bolsa e começa a encher a bolsa para levar para casa como esperteza, mas também é gula, tá? Eu conheço gente que nem foi convidada para a festa, não levou nada, mas levou a bolsa para encher. Eu conheço gente que na Europa, no café da manhã dos hotéis, aqueles hotéis chiques de buffet, levam bolsas para encher a bolsa de comida e comer durante o dia, para não gastar, evidentemente, mas cometendo uma falha desse tipo. Ou seja, está relacionado à comida e à bebida, sim. Então, tem a ver com a gula. Mas é claro que está unido aí gula, esperteza, mesquinharia e assim por diante. Muito bom. O Carlos Alberto, agora ele faz uma pergunta interessante, lá do bairro Padre Eustáquio. Ele pergunta como que foram definidos os vícios capitais e por que são só 7. Não, isso aí é uma questão, digamos assim, tem várias listas, não é só uma. Na Escritura tem uma, São Paulo fala os frutos do Espírito e os frutos da carne. E aí ele fala de glutonaria, fala de, enfim, de uma série de coisas. E não são só 7. Só que se catalogou, São Tomás de Aquino tem uma lista que não é a lista do catecismo. Nós estamos seguindo a lista do catecismo da Igreja Católica, que o catecismo aglutinou algumas das listas existentes, são várias, aglutinou e formou uma lista de 7 vícios capitais, e a gula faz parte de um desses, nesse sentido, agora no final que eu acabei de dizer. Agora tem uma pergunta aqui sobre o que você falou sobre de olho na realidade, sobre a reforma do trabalhista. Né? Eu vou ler o que a participante falou. Sou Juliana Faleiro, ministra da Palavra lá da Paróquia São Sebastião. Sim. Mora no bairro Padre Eustáquio. Sim. Ela diz o seguinte: bom dia, Padre José Cândido, bom dia, Guilherme. O programa está muito bom. Gostei dos esclarecimentos sobre a reforma trabalhista, que entra em vigor na data de hoje. Gostaria de esclarecimentos sobre a reforma da Previdência. Penso que seja necessária, visto o aumento da expectativa de vida. As pessoas estão vivendo mais, portanto, a Previdência precisa de dinheiro para pagar as aposentadorias por mais tempo. É correto pensar assim? Gostaria de participar do sorteio. Um grande abraço. E a aposentadoria a lei sobre a aposentadoria está em discussão no Congresso. Então, isso eu não falo, porque eu não sou absolutamente competente em nenhuma área, nem na área do direito e nem congressista e por dentro das discussões. Eu não posso falar. Agora, quando sair a lei e for esclarecido, aí a gente vai fazer a pesquisa e vamos trazer os resultados. Agora, antes disso, como também eu não falei
sobre a reforma trabalhista antes dela ser chancelada e aprovada pelo Congresso e assinada pelo presidente. Aí vamos ver mais um VT sobre gula. O prazer de comer é natural a qualquer pessoa. Quando é que esse prazer pode se tornar um problema? Acho que é um problema quando ele influi nas suas atividades. Quando você tem que parar o que está fazendo para comer, né? Quando prejudica a sua saúde também. A gula pode ser encarada como fuga ou tem a ver mesmo com a saciedade do corpo? Pode sim ser os dois. Você pode comer, sim, para saciar o corpo, mas eu acho que a gula tanto pode ser uma fuga quanto uma esquiva de alguma coisa que pode estar te incomodando. Na sua opinião, é fácil ou difícil não ceder à gula? Na minha opinião, é muito difícil, porque meu maior prazer é comer. O que você indica para quem quer vencer a gula? Primeiro tem que ver se é mesmo uma gula, né? Porque a gente tem essa mania de achar que a gente tem que ser saudável, não comer coisas prazerosas, não. Primeiro tem que verificar se realmente é uma gula, se está prejudicando mesmo a saúde. E não sei se essa é a maior preocupação que alguém tem que ter para ter que vencer, mas pensa no prazer, pensa no que é melhor, na saúde, mas também não deixe de comer coisas prazerosas. Pois é, mas veja bem, todos erraram quando se fez uma pergunta que a resposta ficava difícil de responder. Ou seja, não é vício, não é gula como pecado. O prazer de comer e beber, gente, isso não é pecado, não. Tá bom? Voltamos daqui a pouco.